Glória a Deus, ao Eterno, meus queridos, que maravilha. Eu quero só aqui anunciar, antes de trazermos a reflexão, logo após a reflexão estaremos ouvindo um louvor com Elian Oliveira, Na Sombra Dele, no pedido da nossa irmã Ana Paula, amém? Então, segura aí, daqui a pouquinho estaremos entrando com louvor, mas antes nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, a palavra que nos toca. Meus queridos irmãos em Cristo, amigos, simpatizantes da fé evangélica, quero junto com você proclamar o reino dos céus e trazermos algumas reflexões para as nossas vidas e meditarmos na palavra de Deus, que é muito importante. Nesta noite eu quero trazer aquela reflexão básica para nós, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, o versículo de número 1. Aleluia. Assim está escrito: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Glória a Deus. Exaltado para sempre seja o nome do Eterno, do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Deus que vive para todo sempre. Meus queridos irmãos, vamos observar a palavra do nosso Deus, o qual nos permite analisarmos com cuidado o que Deus Ele quer direcionar para as nossas vidas, o que Deus Ele quer usar de beneficência. Ele quer falar comigo e com você através da sua palavra. Então fique ligado, fique ligada, porque o nosso Deus é aquele que fala com nós através da sua palavra. Quem sabe é uma resposta que você está esperando. Aleluia! Então fique ligadinho, em nome de Jesus. Uma certa feita nos diz a palavra de Deus que houve uma guerra, uma batalha, e observamos bem, nós não iremos destrinchar, nós não iremos detalhar tanto, porque o tempo não é propício para isto, mas vamos deixar aquela reflexão, um conteúdo bem satisfatório para as nossas vidas. Uma certa feita houve também uma aliança com Davi e Jonatas, o seu amigo íntimo, amigo fiel, que contava as suas necessidades, ambos um ao outro. E um certo dia fizeram uma aliança. Jonatas sabia que Davi não era bem visto à vista de seu pai Saul, mas mesmo assim a sua amizade não chegou a ponto de se acabar por seu pai não amar a Davi. O ciúme de Saul tentava lhes afastarem, mas em vez de afastar, eles fizeram aliança. A amizade profunda, ela traz alianças. E toda aliança de uma amizade profunda, aleluia, ela traz uma veracidade, mesmo em tempos difíceis. Então fizeram um pacto para que um lembrasse do outro.
se de repente Jonatas chegasse ao patamar maior do que Davi, e de repente a vida de Davi fosse ceifada antes dele, que um cuidasse da família do outro. E a gente vai ver e vai observar, descorrendo a palavra de Deus, que uma certa feita, sim, teve uma guerra, uma batalha, onde uma situação muito triste aconteceu, que naquela batalha morreu a toda a família, podemos dizer assim, a família que mais validava, mencionando o rei e os seus filhos, Saul e os seus filhos, porque Saul tinha outros filhos, tinha outras filhas com as suas concubinas, com outras mulheres, mas destaca a palavra de Deus em uma linhagem mais profunda, que o rei nesta batalha, junto com seus filhos, incluindo Jonatas, ele cai por terra, eles morrem. E daí a gente observa que Davi, então, ele, como já era o prometido, já era chamado por Deus, é interessante nós observarmos isto também. Existe a necessidade de um patamar, de alguém se erguer, mas existe a chamada de Deus, que é muito mais profunda do que qualquer necessidade em qualquer ministério. Oxalá que nesta noite alguns líderes possam nos ouvir, aleluia, e entender que a chamada de Deus na vida de alguém, aleluia, é muito mais importante do que a necessidade de levantar alguém, porque a precisando está, aleluia, que possamos enxergar a espiritualidade da palavra, aquilo que Deus, ele vocaciona, aleluia, mesmo não estando nós em certo patamares, mas o nosso Deus sempre nos vocaciona para tal coisa fazer. Então nesta noite vamos observar os detalhes, a riqueza, as joias raras que tem dentro da palavra de Deus, que é bom nós observarmos, para que possamos adquirir nós entendimento e sabedoria da parte do nosso mestre, do nosso Salvador, do nosso Rei. Como eu estava dizendo, nesta batalha eles morrem, eles caem por terra, aleluia, a cabeça do rei, aleluia, Saul é arrancada, levada a Davi para mostrar os inimigos, para só simplesmente se mostrar Davi como aliado a eles. Mas Davi não gosta da situação, porque Davi entende, aleluia, que o único que poderia ir ao encontro do rei era aquele que permitira a ele se levantar, ou seja, Davi estava esperando o próprio Deus tomar conta do caso que ele mesmo levantou e ele mesmo o rejeitou. Há uma palavra eu quero vos dizer neste momento: ei, meu querido, minha querida, independente da fé que você usufrui dela, independente do patamar, aleluia, que lhe é concedido, se é vocacionado pelo homem ou, aleluia, simplesmente chamado por Deus, ou vocacionado por Deus, ou escolhido pelos homens, não interessa. O que interessa nesta noite é nós observarmos, aleluia, que quem cuida de todas as coisas é Deus, que quem faz todas as coisas fluir é o próprio Deus. E se tem porventura alguém de frente da obra, aleluia, que não enxerga mais a uma espiritualidade, não se preocupe, porque o mesmo que colocou para cima é o mesmo que vai colocar para baixo, aleluia, porque a obra continua sendo dele, aleluia, do nosso Deus, que é fiel e que é verdadeiro. O que eu quero vos dizer é, aleluia, não persiga, simplesmente deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir, aleluia, porque é um ungido do Pai eterno, aleluia, ainda que as cegueiras, escamas estejam atrapalhando,
a vida espiritual de muita gente. Porém, vamos à direção qual é, aleluia, nos direcionado nesta noite com esta reflexão. Aleluia, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é aquele que vai na frente da guerra, é aquele que fala, se responsabiliza e cumpre com o que Ele está falando. Aleluia. E naqueles dias, quando isso acontece, a tristeza é tão grande, é tão imensa, a Bíblia Sagrada vai nos orientar nesta noite, que naquele dia que aquela batalha acontece, há um alvoroço, a notícia corre muito rápido, como a gente sabe, se é uma coisa que corre rápido, é a má notícia, ela vem com uma velocidade enorme, e a gente observa que as notícias nunca chegam da mesma forma que quando ela começou. Sempre há uma distorção ou há um acréscimo na situação. Aleluia! E quando chega ao ouvido daquela cidade onde está ali aquele povo, aleluia, esperando notícia, está ali diante daquela situação. Naquela cidade está o filho amado de Jonatas, Mefibosete. Está lá esperando também a notícia, não entende ainda muita coisa, mas está ciente daquilo que está acontecendo, daquilo que está a par da situação. E nos diz a palavra de Deus que quando a notícia chega com um alvoroço tão grande, a situação é tão imensa, que a ama, como nos descreve a palavra de Deus, a pessoa que está cuidando de Mefibosete, ela sai tão às pressas, tão agoniada, é agoniante que ela escuta: o seu senhor está morto, o pai do seu senhor está morto. Ali os homens de Deus perdem a batalha, não há mais glória naquela situação, e o desespero toma conta do povo. Um corre para o lado para fugir, corre para o outro, porque o povo, ali que vencer, está chegando, e o risco eminente é fato de todo mundo morrer ali naquela situação. E a Bíblia Sagrada vai nos descrever que quando ela corre para fugir da situação que ora está acontecendo, Mefibosete cai dos seus braços, e na queda que ele sofre, ele perde os movimentos da perna. Que triste história de se contar. Um menino, o qual tinha um futuro imenso para frente, o que tinha a sua história descrita, porque ele certamente assumiria como rei, sim. Da linhagem que observamos, o mais próximo de sangue natural, aleluia, seria Mefibosete, como nos descreve a palavra de Deus, como nos orienta ela. Mefibosete estava em primeira linha, em primeiro lugar, em sucessão ao trono, já que seu pai, os irmãos de seu pai e o próprio avô estava morto, então ele estava em primeiro lugar a sucessão. Aleluia! Mas, infelizmente, ele não consegue conviver com a situação. E o que é que se faz? Pegam Mefibosete e levam Mefibosete para Lodebar. Misericórdia! Aleluia! Misericórdia! Pense comigo, uma criança com seu futuro promissor é tirado o seu direito de reinar, é tirado a sua vocação, o seu entendimento, a sua honra é tirada naquele momento quando levam ele para Lodebar, a terra infrutífera, terra sem pasto, lugar de esquecimento. Lodebar
ficara reservada exatamente para essa situação. Pessoas sem honra, sem glória, sem oportunidades, sem nome. Quando pensavam, olha, existe alguém que não tem possibilidade nenhuma de mais seguir em frente, coloque em Lodebar. Coloca na terra de esquecimento. Coloca lá, porque lá não tem mais o que fazer. É totalmente esquecido pelos homens a naturalidade e o ritual a seguir com as pessoas deste porte, com esta situação coloca em Lodebar. Leva para Lodebar, é lá que é o lugar dos esquecidos, das pessoas sem nomes, sem glória, sem oportunidade. Está lá. Alguém está cuidando de Mefibosete, um pobre cuidando de outro pobre. Ou seja, como nos descreve a palavra de Deus, está ali, glória a Deus, na casa de Maqui. Ora, se Maqui está em Lodebar, certamente Maqui não estava em uma situação boa, porque Lodebar era exatamente para aqueles que não tinham nome, não tinha riqueza, era pobre, miserável, estava ali para morrer, esquecido por tudo e por todos. E ele estava lá. Mas quando Davi ele chega ao trono, ele se torna rei de todo o Israel. E nas suas andanças e nas suas lembranças, ele lembra da aliança que ele faz com seu amigo. Com seu amigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Amigo sempre vai lembrar da aliança que fez. Amigo sempre vai lembrar da aliança que fez. Ainda que ele custe caro, ainda que as situações se movam e se desliguem ao seu redor, mas amigo sempre vai lembrar da aliança que fez ao seu amigo. Nos diz a palavra de Deus que Davi ele se importa, ele quer saber se existia alguém de Saul, da linhagem, alguém que ele viesse usar de beneficência, alguém que ele viesse fazer bondade, alguém que ele viesse honrar, acender um nome, alguém que ele viesse trazer a existência, porque em Lodebar é como se não tivesse existência. Então, aleluia, Ziba Ziba é chamado e diz a Davi que sim existia alguém, mas ele diz os detalhes com as palavras até em letras garrafais, em letras maiúsculas, para que Davi entendesse a situação de Mefibosete. Ou seja, para que Davi entendesse que Mefibosete não causaria risco algum para ele. Por quê? Se nós formos entender, aleluia, se nós formos contemplar na noção, biblicamente falando, em sucessão ao trono, se existisse alguém da linhagem de Saul, esse poderia revidar, ele poderia querer restituição daquilo que era por ele em direito, aleluia, ou por direito a ele. Mas Davi, mesmo assim, ele quer trazer para si. Quando ele diz que Mefibosete é aleijado de ambos os pés, é como se ele dissesse: não se preocupe, rei, é um miserável, sem nome, sem chance de crescimento, não há risco nele, aleluia, não tem do que se preocupar. Ainda mais, além de estar nessa situação, ele está em Lodebar. Eita, Jesus amado,
que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus sempre nos olhe com olhar de misericórdia. Porque quando Ziba, ele fala aleijado de ambos os pés e está em Lodebar, eles julgam com desprezo a Mefibosete. Ele despreza totalmente a Mefibosete por morar onde ele mora e está na situação que ele está. Aleluia. O que eu mais amo em Deus é que Deus, ele não depende. Deus, ele não depende e jamais dependerá, jamais precisará de levantar alguém por olhar a situação física, financeira ou posição que ele exerce. Para Deus, aleluia, quando a situação for mais lá embaixo, para ele é melhor. Para ele é melhor de levantar. Aleluia, porque é Deus nas pessoas e não as pessoas em Deus. É Deus que deve aparecer na situação. É Deus que deve se mostrar presente em meio ao ambiente. É Deus que se revela no lugar. Aleluia. E não o homem que se destaca no lugar. Deus, aleluia, quando alguém é grande, Deus, ele rebaixa e depois exalta. Porque tem que ser Deus no homem e não o homem em Deus. Para que os homens entendam, aleluia, que é dele e para ele são todas as coisas. As pessoas muitas vezes olham a aparência, as pessoas julgam pela aparência. Deus, ele vê o coração. Deus, ele contempla aquilo que está lá dentro. E é aquilo que ele quer extrair de melhor de mim e de você. Então, o que é que Davi ele faz? Ele quer fazer uma restituição. Davi ele quer restituir. Ele quer dar de volta. Ele quer trazer, aleluia, a bondade à vida de Mefibosete. Ele diz: vai buscar Mefibosete agora. Envia uma carruagem. Muda a história. Eu vejo uma página agora sendo virada. Eu vejo uma história totalmente ao contrário em meio à situação. Eu quero te dizer neste momento que a crise, aleluia, é um momento fértil para o milagre acontecer. A crise não pode se destacar como falência. A crise, para aqueles que acreditam em milagre, se destaca como um ponto crucial para Deus exaltar o seu nome e se revelar em meio à crise, em meio às dificuldades. E a Bíblia vai nos dizer que foram buscar Mefibosete lá em Lodebar. Não importa o nome, não importa o significado, não importa a situação, aleluia, o estágio que nós nos encontramos, não importa, aleluia. Quando Deus ele quer fazer, ele envia a carruagem. Quando Deus ele quer operar, aleluia, ele envia anjos. Quando Deus ele quer exaltar, ora, Deus só exalta quem é humilhado. Então, aleluia, é desta forma que Deus ele trabalha. Chama a Mefibosete, o homem que está ali, um jovem, aleluia, com aproximadamente já seus 30 anos de idade. Vai lá. Quando ele chega, Davi pergunta: és tu Mefibosete, filho de Jonatas? Ele disse: sim, teu servo.
A preocupação de Mefibosete, sabe o que era? Se formos analisarmos a história e observarmos, o medo de Mefibosete era que o rei literalmente ceifasse a sua vida, para que não existisse mais preocupação ao reino, ao topo onde ele estava. Mas Davi faz diferente. Há quem entenda, há alguns historiadores que acreditam que a posição de Davi em usar a sua beneficência a Mefibosete era que estivesse perto dele e não causasse risco ao trono. Aleluia! Mas a Bíblia descreve uma amizade profunda e uma riqueza, aleluia, de fé e de sabedoria diante de Davi. Ele diz: olha, Mefibosete, o que era do teu avô, o que era de Saul, vai pertencer a você. As terras que pertenciam a Saul agora é sua por direito. Eu irei restituir. Eu irei colocar a você diante da situação. Você agora vai ter nome. Você agora vai ter o que você não tinha. Aleluia, sua oportunidade está aqui, Mefibosete. Aleluia, não vão te chamar mais, aleluia, de coitadinho, de alguém sem nome, de sem produção, de não ter mais oportunidade. A hora é agora. O seu estágio vai ser mudado, a página, aleluia, vai ser virada. Agora você tem terra, agora você tem oportunidade. E tem mais uma coisa: você vai comer de contínuo toda manhã, aleluia. Quando eu me levantar, você se levante também. Quando eu tomar café, você vai tomar café comigo, aleluia. Quando eu almoçar, você vai almoçar comigo. Quando chegar a hora da janta, jante comigo, Mefibosete. De contínuo você vai comer a mesa do rei, aleluia. Não terá distinção entre mim e você, não terá grande nem pequeno. A minha coroa não fará diferença, aleluia. Comigo e você continuamente comerás na mesa do rei. Eita, glória a Deus! Bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Meu querido, minha querida, irmãos, o que é que eu quero vos falar nesta noite? Precisei, sim, contar alguns detalhes, falar de uma oportunidade, falar de uma riqueza espiritual, aleluia, falar de um rei que é justo, que é verdadeiro e que se importa com a vida das pessoas, se importa com a humanidade. Mas eu quero te falar de um rei soberano, um rei fiel, um rei que está acima de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Cristo. Eu quero falar dele para você. Eu quero te dizer neste momento que ele também é aquele que dá oportunidade. É aquele que muda o nome, que muda o cativeiro, que muda a história, que vira a página, que coloca alguém que está lá no fundo, aleluia, que está lá esquecido, que está lá no escanteio, sem posição, aleluia, esperando oportunidades. Eu quero te dizer neste momento que o nosso Deus é aquele que é o Deus de restituir vidas, de restaurar, de transformar, de trazer à existência aquilo que não existe. Eu quero te dizer nesta noite, é com você, aleluia, que Deus, Ele quer falar através desta reflexão. É você que está esquecido lá do outro lado.
sem oportunidade, sem alguém olhar para você de uma forma amorosa. É com você que Deus quer falar. Aleluia, é com você que de repente virou as costas, que vacilou, aleluia, que não agarrou a oportunidade, ou que de repente alguém lhe jogou lá na sarjeta espiritual. É com você que Deus está falando através da sua palavra. Ei, aleluia, desperte nesta noite. É tempo de restituição, aleluia, é tempo de eu te colocar de volta em patamares espirituais, aleluia, é tempo de trazer a força que você não tinha, é tempo de te colocar, aleluia, em um fundamento profundo, aleluia, que te levantar em profundo, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor, fundamento verdadeiro, que te leve aos céus. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do nosso Rei, do nosso Mestre. Meu querido, você, aleluias, que jogou fora as oportunidades. Essa palavra é para você, que foi esquecido, esquecida ao longo da tua história, ao longo da situação. Quantas vezes, aleluia, estamos crescendo em determinada situação, em determinado patamares das nossas vidas espirituais. Eu não estou falando aqui em um patamar físico. Eu não estou falando, ei, aleluia, Deus nesta noite não quer chamar a nossa atenção em um físico, no financeiro. Ele está falando em um patamar espiritual. É um patamar espiritual. Eu não sei qual foi a sua queda. Eu não sei qual foi o momento que você tropeçou. Mas eu quero te afirmar nesta noite que hoje é a noite de restituição. É a noite que o Senhor vai pegar pela tua mão, aleluia, e dizer a você que está de cabisbaixo, caído, pensando em parar, em desistir, aleluia, Ele está te chamando a se levantar, a se erguer, a ficar de pé diante dessa situação, aleluia, te dizer: eu te dou uma força nova, um ânimo novo. É tempo de restituição, é tempo de você se levantar deste monturo e não olhar, aleluia, para o nome que te deram, a situação ou o patamar o qual você está vivendo. Deus está te chamando para restituir força, aleluia, para a tua vida. Está te chamando, aleluia, para te colocar, aleluia, em lugares celestial, fazer você sentar na mesa do rei, aleluia. Mesmo que alguém te despreze, a chamada de Deus para a tua vida é chamada de restituição, aleluia, de abrir os teus olhos e fazer você enxergar a mesa lá do outro lado, aleluia, o banco de vitória, para você sentar, aleluia, e comer a mesa do rei de contínuo, aleluia, e não olhar para a situação, mas olhar para o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Não se preocupe, não se desespere, não olhe para o patamar o qual você está vivendo. Só olhe nesta noite que existe um rei que tem poder, aleluia, de tirar toda a negatividade, aleluia, de te tirar desta rua, desta situação, aleluia, independente. Deus, aleluia, não depende da situação. Deus, Ele não quer saber que você está lá em Lodebar esquecido ou esquecida, ou a sua situação espiritual se compare como Lodebar.
ou a sua situação adversa, luta, o qual você está passando, possa se comparar a um lugar de esquecimento, infrutífero, sem possibilidade de crescimento. Ei, aleluia, nesta noite eu quero te dizer, aleluia, que o meu rei, aleluia, aquele que não depende das adversidades, não depende da situação, aleluia, para mudar o cativeiro, para mudar o patamar espiritual das nossas vidas, o qual nós estamos vivendo. Eu quero te dizer neste momento, aleluia, que este é o momento de Deus para com você, através da sua palavra. Ele está te dizendo, aleluia, tire esta inquietação, este julgamento de inferioridade, aleluia, essa situação que te colocaram, esse constrangimento, aleluia, que você se encontra. Não se preocupe ao que está ao seu redor, ou muito menos ao que está ao derredor. O rei nessa noite, ele direciona esta palavra ao teu coração. Não se preocupe, aleluia, porque Ele é aquele que vira, aleluia, a página da tua vida, é aquele que vai ao teu encontro a te dizer, aleluia, não se preocupe com Lodebar, aleluia, não se preocupe com aquele que está acima de você nos patamares físicos, aleluia, mas aquele que está acima de todas as coisas, em patamares espirituais, que está sentado num trono de glória e de majestade. Ele é o comandante geral das nossas vidas, aleluia. Não existe patamares diante dele, não existe trono acima dele, aleluia, que ele não possa nesta noite abater aquele que está humilhando, aleluia, e levantar aquele que está sendo humilhado. Aleluia, bendito e exaltado é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Tranquilize o seu coração, aleluia, Ele está vendo tudo que você está passando, Ele está contemplando todas as coisas. Te jogaram em Lodebar, aleluia, simplesmente para achar que o rei te esqueceu, mas eu quero te dizer neste momento, aleluia, a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, pode até a mãe esquecer, abandonar, desprezar o seu filho que ainda amamenta, pode até se cogitar nessa situação, mas o nosso rei jamais, assim diz o Senhor, jamais eu me esquecerei dos meus, aleluia, jamais os meus ficará prostrado em Lodebar, jamais aquele que eu vocacionei ficará prostrado, aleluia, na situação caótica, jamais, aleluia, ficará prostrado aquele que Deus vocacionou, aquele que Deus chamou, aquele que Deus, aleluia, se afiliou a ele como amigo. Então, tranquilize o seu coração, tire esse desespero, as negatividades, não olhe, aleluia, para aquele que te colocou lá em Lodebar, achando que você ia ficar, aleluia, talvez nesta situação, na notícia que você recebeu, espiritualmente falando, quebraram os vossos pés, aleluia, te impedindo de andar, eita glória, te impedindo de caminhar, porque no sentido espiritual, quando a notícia chega, aleluia, muitas vezes nos leva a Lodebar, onde o homem natural não consegue nos ver, onde o homem natural não consegue nos contemplar. Mas eu quero te dizer neste momento, que aquele que te vocacionou entre muitos, Ele é aquele que vai te erguer e vai te buscar lá em Lodebar. Nesta noite, escute que eu estou falando na direção daquele que me vocacionou e te vocacionou.
Não importa a sarjeta espiritual que você se encontre. Não importa a cama espiritual que você se encontre. Não importa a dificuldade de andar que você se encontre. Mas uma coisa eu quero te afirmar, que o nosso Rei, Ele vai te chamar e vai fazer você sentar entre os príncipes da terra. Vai te colocar em lugar de destaque, não porque o homem quer, mas porque o Rei, Ele quer. Não porque alguém quis, não pela eloquência, porque aos eloquentes fica lá embaixo, mas aos vocacionados, aos chamados, aqueles que se humilha diante de Deus e não diante dos homens, esse sim tem lugar à mesa do Rei. Esse sim será chamado, aleluia. E quando o homem não tiver coragem de chamar, o Rei dos Reis entrará na causa, enviará anjo, vai te trazer nos braços e te fazer sentar, queira o homem ou não. Deus, Ele vai te levantar deste patamar espiritual que você se encontra e te colocar em uma situação diferente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Guarde esta palavra em nome de Jesus.